Olá, meu nome é Mariseila e hoje eu venho aqui para contar para você como foi a minha transição de cristã evangélica para cristã católica. Eu vou começar pelo ano de 2018, para não ser um vídeo muito longo, porque foi um marco o ano de 2018, mais ou menos em maio de 2018, o meu filho, João Pedro, foi acometido por uma doença rara, que foi bastante difícil de diagnosticar, até porque essa doença, além dela ser extremamente rara, ela não costuma acometer adolescentes, porque ele tinha 13 anos e 7 meses, que é a doença de Kawasaki. Neste tempo, eu tenho uma amiga que se chama Patrícia, amiga mesmo, aquela amiga que nós falávamos o tempo todo, todos os dias, tudo o que acontecia, ela estava a par, eu sempre a par do que acontecia na vida dela também. E o João Pedro internado com aquela doença complicada, que na sua versão mais complicada ela comete o coração, e eu ali sentindo alguma coisa que me dizia que eu tinha que me preparar para uma perda. Mas até então, João Pedro internado, mesmo tratando após descobrir, foram alguns dias para descobrir do que se tratava, para poder então começar um tratamento. Mas ele estava internado, ele estava com o coração, com o fígado, com os rins, ele estava inchado. Poderia ser ele, só poderia ser ele naquele momento. Então eu comecei a me preparar, porque eu sempre tive muita intimidade com Deus. Eu sempre fui muito íntima do Senhor. Deus sempre foi meu amigo, bom, fiel, e não importa a circunstância, eu sempre soube que Ele estava do meu lado. E então, quando o João Pedro sai do hospital, no outro dia, mais ou menos 6h30 da manhã, eu recebo uma ligação e era da minha amiga Patrícia. E era muito natural que 6 horas, 6h30 da manhã, ela me mandasse uma mensagem. E como nós não tínhamos nos falado no dia anterior, que foi quando o João Pedro teve alta, era natural que ela resolvesse vir de madrugada mesmo, para poder tomar café comigo. Não era estranho receber uma ligação naquele horário dela. Mas, infelizmente, não era ela que estava no telefone, era a cunhada dela me falando que a Patrícia tinha partido desta terra. E foi muito complicado, foi muito difícil. E aí, né, juntou com o que eu estava já vindo e sentindo em relação ao João Pedro, e aí não tinha mais ela, e os dias foram passando, e eu entrei numa depressão bastante complicada, bastante profunda, mas não profunda a ponto de não levantar da cama, até porque eu tinha o João Pedro, que ainda estava, né, se recuperando e sempre tinha que estar indo no médico, exame, aquelas coisas todas. Mas então, a partir de maio, né, eu não era mais a Mariseila que todos conheciam. Porque tinha acontecido aquilo com o João Pedro, ainda estava acontecendo algumas coisas, e eu já não tinha mais a Patrícia para falar tudo que eu sempre falei para ela o tempo todo. E eu não conseguia mais trabalhar também, parei de trabalhar, eu sempre, eu vou fazer 21 anos de casado, eu sempre, nesse tempo, sempre trabalhei mais com meu esposo mesmo, e já faziam 14 anos que a gente estava bem junto ali trabalhando, mas eu já não conseguia trabalhar mais, porque eu ficava esperando o João Pedro passar mal, não importa se ele estava na escola, não importa, eu ficava ali esperando acontecer alguma coisa para eu sair correndo, e eu fiquei estagnada na terra, né, esperando alguma coisa ruim acontecer. Hoje eu vejo isso, na época parecia que eu estava fazendo o que tinha que ser feito, mas hoje eu percebo que eu estava esperando algo ruim acontecer, porque eu ainda estava traumatizada com o que ocorreu com a Patrícia, porque foi da noite pro dia, né? Claro, não foi da noite pro dia, né? Hoje nós sabemos disso, mas naquela época parecia que estava tudo bem e de repente como que acontece isso? Passaram-se alguns meses, aí nós já estamos no ano de 2019, o meu esposo decidiu fazer uma faculdade de Direito,
E eu decidi esperar ele terminar para mim fazer a minha faculdade de educação física, que é o que eu parecia ter mais predisposição mesmo. Eu gosto bastante dessa parte, né, de treinos e se cuidar, essas coisas. Mas um dia o meu esposo chegou, né, ele toca na missa na parte da manhã, e ele chegou num domingo e ele tinha decidido, falou assim, olha, quer saber, nunca vai ser a hora certa, vai lá, já começa a fazer a sua faculdade, se fosse você eu fazia direito também, é tão bom, vai crescer na vida, vai crescer nos negócios, vai crescer no trabalho. E eu fui para faculdade, fazer faculdade, né, no ano de 2019, no mês de agosto. E foi um choque, porque parecia que eu sabia tudo da vida, eu era tão empreendedora, estava tão certa, eu tinha 37 anos, mas, meu Deus, não. Esse é para um outro vídeo, eu conto mais sobre isso. E logo em 2020 chegou a pandemia, né? Então eu já não era mais aquela Mariseila de outrora, antes do acontecimento da doença do João Pedro e da partida da Patrícia. E eu fui assim, só vivendo, né? Só passando os dias. Entrei na faculdade, ganhei um propósito, né? Mas eu jamais me afastei do Senhor. Eu sempre estive perto de Deus, sempre orei, né? Sempre procurei observar as coisas do Senhor. Passei uma prova terrível na faculdade, no campo acadêmico principalmente, mas eu fui provada, nossa, de formas que eu jamais imaginava. E hoje eu percebo que a gente passa por algumas situações para a gente compreender e ver que quem está de pé cuida para não cair mesmo, porque a nossa vida ela é um aprendizado e a gente só pode julgar as pessoas. Aliás, a gente não pode julgar, né? Mas a gente só pode se pôr no lugar quando a gente passa alguma situação. Então foram muitas dificuldades ali acadêmicas, né, para relacionar com as pessoas da sala e tal. E aí nisso sim eu comecei a perceber que eu estava me afastando, né? Mas me afastando da igreja, né? Porque aí eu fui avaliando algumas coisas e aí como eu estava quebrada, eu pude perceber de um outro ângulo, né? Agora assim de baixo para cima, como que realmente são as coisas de Deus e como que eu não estava preparada para falar algumas coisas, para achar algumas situações que eu vinha trazendo a minha vida inteira. Passou o tempo, em 2021, eu me engravidei do meu filho, Pedro Miguel. Eu tenho 3 filhos antes do Pedro Miguel, então no total eu tenho 4 filhos. Mas os meus 3 filhos anteriores, Ian, Marcos e João Pedro, foram filhos programados, foram filhos que eu desejei ter, foram filhos que eu chamei, né, para virem para minha vida. E claro, como tudo que você, dentro do limite, você consegue programar, é claro que foi bem mais tranquilo do que foi com o Pedro Miguel, que eu tive muita dificuldade, inclusive de aceitação mesmo, me levou ao extremo do sentimento como mãe, como mulher, como pessoa, né? Eu já estava quebrada e aí fui destroçada. E outro vídeo também, para eu falar sobre isso. Mas o fato é que a gravidez do Pedro Miguel, ela me colocou num lugar diferente. Porque aí é um lugar de renascimento. Eu precisava renascer ou realmente eu ia morrer, né? E eu decidi que eu não queria mais ficar ali onde eu estava, porque eu demorei muito para pedir para Deus me tirar de onde eu estava. Eu me apeguei à situação, eu me apeguei ao sofrimento, eu me apeguei àquela indiferença espiritual. Mas agora, com o Pedro Miguel dentro do meu ventre, depois de toda uma situação que eu já tinha passado ali com aquela gravidez, né? Eu decidi que eu precisava voltar. E não conseguiria sozinha, pedi ajuda do Senhor,
Porque mesmo quando eu não estava indo na igreja, porque aí eu não estava mais indo na igreja. Até então eu servia a Deus na congregação cristã no Brasil. Embora eu fiquei na congregação por mais de 10 anos, eu nunca fui igual à Irmandade, né? Eu sempre passei batom, sempre usei maquiagem, eu sempre usei roupa cavada, eu sempre treinei, eu sempre usei calça. Então, assim, eu era muito fiel ali às tradições, mas não na parte visual, né? Até as pessoas, quando eu falava que era da congregação, eles assustavam. Mas eu nunca fui apegada, né, a algumas situações, porque eu sempre tive muita experiência com o Senhor. Então eu sempre tive muita amizade com Deus. E eu sempre fui sincera com Deus. Eu sempre, quem me conhece, né, algumas pessoas que estão assistindo me conhecem, eu não faço tipo, eu não sei fazer. Isso até me prejudica, porque é muito melhor quando você consegue ter uma certa máscara ali. Não, dependendo do que eu tô sentindo, infelizmente, eu tô tentando controlar isso, inclusive, né, porque eu sou temperamento sanguíneo, e eu tô conseguindo me controlar mais, mas no geral, eu sou muito transparente, não sei jogar. E então isso também tem na minha relação com o Senhor Deus. E eu comecei a parar de sentir sentimento de pertença dentro da igreja, congregação. Eu não conseguia, eu sentia Deus lá, a palavra é maravilhosa, é algo assim, nossa, é Deus frente a frente com você. Mas o sentimento de pertença foi acabando. E quando o sentimento de pertença foi acabando, eu estava ali ligada ao Senhor Deus, mas eu sentia falta de algo mais, eu sentia falta da comunhão, né, com a irmandade, com os irmãos, né, de estar na casa de Deus, de ter aquela rotina e tal. Até porque eu sempre fui de ir na igreja, levei meus 3 filhos, eu sempre fiquei, né, sentava ali na frente, ficava ali olhando, escutando a palavra, eu amo isso. E agora que eu tinha passado por uma depressão, que eu tinha passado por situações que me quebraram mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Então, eu não era mais aquela Marizela, então eu tinha aprendido algumas coisas, né? Experimentado alguns sentimentos que parecia tão de quem estava muito longe de Deus. E eu tinha experimentado tudo isso, então eu era outra Marizela, por isso que eu não pertencia mais daquela forma. Passou-se o tempo e um dia eu falei pro Senhor, falei, meu Deus, eu gostaria porque o meu esposo, sim, o meu esposo, ele é muito católico, ele tem um comprometimento com as coisas de Deus, é uma vida marital comum, daquelas que a esposa, de vez em quando, a esposa e eu tem vontade de... Ai, meu Deus, né? É marido, gente, então acho que aí já resume tudo. Mas, a essência dele, dentro da igreja e dentro de casa, é a mesma. Eu sempre percebi isso. Por isso que eu nunca fui apegada em pedir, Senhor, traz meu marido para a igreja, né, para ser crente comigo, tal, porque eu via que ele, né, já era servo de Deus, já estava servindo a Deus, não fazia sentido esse pedido, né? Embora eu sempre tive desejo no coração de ver toda a minha casa reunida debaixo de uma mesma estrutura física mesmo, né, igreja, porque fé, independentemente, eu sei que cada um tem a sua e é muito comprometido com as coisas de Deus. E aí, passando algum tempo, eu falei para Deus, falei, Senhor, seria tão mais fácil se eu conseguisse, né, se eu pudesse tentar entender e compreender, de repente, como que é a fé católica, o que tem de diferente. E quando eu falei isso, eu decidi explorar, conhecer, porque a gente fala, eu já falei muito de outras religiões, de outra fé, sem conhecer, sem entender nada. Hoje eu não consigo fazer isso, não consigo mais. Antes de eu ir para a igreja católica, antes de eu estar cristã católica, eu comecei a perder esse sentimento de pertença, até mesmo dentro do cristianismo dito, né, pelas igrejas e pelas doutrinas,
pelo fato de que, nossa, eu percebo que a maioria, grande imposição tem muito mais a ver com a manobra de massa mesmo. E cada vez que eu percebia isso, eu ficava mais indignada. Mas eu sou amiga do Senhor, sou amiga de Jesus Cristo, né? Então eu sei reconhecê-lo nos lugares. E quando eu comecei a ir na igreja católica, nas missas, né, com meu esposo, ou às vezes sozinha, eu comecei a prestar muita atenção no que acontecia. Eu comecei a abrir meu ouvido, meu entendimento, né? E aí eu comecei a perceber, e agora que eu quero pedir perdão, eu não falo nada das minhas palavras de quem tem algum conhecimento teológico, né? Não entendo todas as doutrinas, não entendo todos os sacramentos, eu estou longe disso, eu estou aprendendo. Mas eu percebi, eu prestando atenção no que acontecia, que o que acontecia dentro da igreja católica era muito parecido com o que acontecia dentro da minha igreja. É totalmente diferente, tá? Se você é católico e nunca foi no culto da Congregação Cristã no Brasil, você vai ver que é muito diferente. Mas se você abrir seu coração, sua essência, a espiritualidade, se você olhar para o Senhor Jesus, você vai ver que é tudo muito parecido, né? E eu fui percebendo coisas simples, o Pai Nosso, o jeito que eu sempre orei o Pai Nosso. Gente, é totalmente igual da Igreja Católica. As diferenças são sinônimos, sabe? E aí eu comecei a perceber que tudo... a congregação fala a paz do Senhor, a católica fala a paz de Cristo. Sabe quando você começa a perceber que é tudo para poder ficar diferente de uma coisa que, gente, é igual. E aí eu passei por essa situação de perceber que, né, que quantas vezes eu não fui à igreja porque eu achava que aquilo era fora, eu podia estar até pecando. E de repente eu percebi que não, na verdade era só diferente mesmo, né? E uma coisa que eu aprendi no primeiro semestre da faculdade, que eu não conhecia, eu não tinha esse conhecimento, é uma matéria que, nossa, me encantou, me encanta até hoje. E ela contribuiu de alguma forma para mim estar aqui hoje, né, da forma que eu sou, que é a antropologia. Que a antropologia ela basicamente relatando, estudando, mostrando o que cada cultura, o indivíduo ali dentro da sociedade, enraizado com coisas que ele aprendeu. Então, ele não está errado, ele só é diferente, né? É a visão do outro, e isso é muito caro para mim, isso é muito caro para mim. E isso já era, antes, sempre, né? Mas depois que eu conheci a antropologia, né, eu pude estruturar melhormente esse conhecimento e, claro, trouxe para a minha vida e a minha vida também é a vida com Cristo, então trouxe para a minha fé também. E eu percebendo tudo aquilo, e aí tá, quando eu comecei a entender, né, um pouco mais, e aí meu esposo me mandou um vídeo que era o passo a passo do significado dos ritos da missa. E eu comecei a ouvir aquilo, né? É um vídeo de YouTube, mas eu comecei a ouvir aquilo prestando muita atenção em cada rito da missa. E comecei a reconhecer totalmente, aí eu reconheci totalmente a minha fé, a minha pertença, aqui eu estou aqui, porque é o que eu creio, a minha estrutura como pessoa, como filha do Senhor, sabe? Como alguém que é peregrino nessa terra e só está buscando a salvação. Essa é a minha fé é cristã, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na salvação da minha vida, eu creio na vida eterna. E aí eu comecei a perceber que eu estava no lugar certo, eu estava no lugar certo. E que eu podia crer que eu estava no lugar certo. Eu podia ficar em casa, eu estava em casa. Era o Senhor que estava lá falando comigo. Só ouvi, só prestar atenção. Eu estava lá. E é engraçado que aí tem as outras partes, porque quem é cristão, evangélico, sabe que nós temos
um sentimento diferente, eu particularmente sempre tive um sentimento diferente em relação a Maria. Maria, mãe de Jesus, mulher idônea, mulher pura, mulher exemplo a ser seguido. Mas não Maria como mãe, né, que ainda pode fazer a intercessão junto a Jesus, né, das nossas aflições. E tem também os outros santos, e tem todo uma fé, né, uma crença ali da igreja. Aí isso eu não alcançava mesmo, porque era mais difícil, né? Mas Deus foi tão lindo na minha vida que aí não adiantava alguém falar, me explicar, né, a teoria das coisas, porque a fé, ela não é racional. Se você é muito racional, precisa de todas as respostas, você não vai alcançar, né? Você vai sempre ter mais perguntas e tem muitos conhecimentos escritos e até relatados, mas tem algo que não tem como ninguém nem colocar na gente, no nosso coração, na nossa mente, e nem tirar, nem nós mesmos, que é a nossa essência em relação às coisas de Deus, em relação às coisas do Espírito Santo de Deus. Então isso é entre a gente e Deus, né? Ou entre a gente, não tem como. E esse reconhecimento, você tem que estar aberto para isso. Então, o que o Senhor fez na minha vida? Aí é uma parte mais espiritual, eu vou ser bem breve, mas nessa parte de Maria, eu comecei a ter um esclarecimento a partir de sonhos, né? Porque Deus sempre falou muito comigo em sonhos, né? Eu fico até meio apavorada em alguns, na verdade, porque eu não tenho discernimento. Tenho sonho, mas não tenho discernimento. E antes de mais nada, Deus já tinha me dado vários sonhos. Aquela desconstrução que vinha por tudo que eu tinha passado, né? Principalmente no ano de 2019, ali, quando eu entrei na faculdade, que começou material, mas ela veio sendo espiritual, porque eu comecei a ter muitos sonhos que me desconectava do que eu já acreditava há muito tempo, né? E no começo eu cheguei a pensar, nossa, será que esse sonho é de Deus mesmo? Será que esse sonho tá normal? Será que esse sonho é do inimigo? Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que não, era Deus falando, tratando diferente comigo. Porque algumas coisas é só entre a gente e o Senhor, é só espiritualmente falando. E eu não sou uma pessoa totalmente racional, eu sou bastante emocional, né? Sou bastante espiritual. Quem convive, quem conhece sabe disso, né? Eu sou otimista de essência, mas claro, tudo com muita prudência. E a prudência mesmo eu tô aprendendo, tá? Eu sou uma mulher, vou fazer 44 anos, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no mês de fevereiro, tá? De 2025. Eu vou fazer 44 anos no mês de junho de 2025. Então, eu ainda estou aprendendo, né? Se tem algo que eu nunca mais vou conseguir falar, que eu já sei todas as coisas. Mas, e eu fui perceber, eu fui entender que a missa, ela é o ponto alto do cristianismo, né? A intenção da missa. E essa intenção é o ponto alto dentro da igreja que eu vim também. A nossa igreja, a congregação, ela tem a Santa Ceia. E a Santa Ceia, na congregação, né, tem outras igrejas cristãs também, evangélicas, que tem a Santa Ceia uma vez por mês, uma vez por semana e tal. Na congregação, uma vez por ano. E esse é o ápice da fé. É o ápice da nossa fé. É aquele momento que você se prepara da forma que a palavra de Deus nos conduz, né? Que é o examina o homem a si mesmo, né? E tomai, né? A gente toma a Santa Ceia, né? A gente não recebe, a gente toma ela. Então, cada um examina a si mesmo para se prostrar diante do Senhor. Mas é necessário que a gente se conserte, que a gente fique puro, que a gente... O máximo que puder. Claro que a gente não consegue, né? É óbvio.
que somos fracos, errantes, rastejantes na presença do Senhor, né? Nós pecamos por pensamento, por ações, por palavras, porque fazemos, porque não fazemos. É difícil, é difícil. Mas, dentro da nossa pequenez e fraqueza, a gente se tenta, a gente faz o esforço, a gente pensa em estar puro diante do Senhor, né? E a missa, ela é este momento da Santa Ceia. E quando eu percebi isso, eu achava que eu não podia conhecer mais nada espiritual. Eu achava que eu não tinha mais nada espiritual para conhecer. Que eu não tinha mais nada espiritual para falar, né? Tanto é que eu falava assim, eu sei quem o Senhor é na minha vida. Eu não preciso que Ele fique fazendo milagre. Eu sei quem Deus é. Eu conheço o Senhor, independentemente do que eu estou passando. A minha amizade com a Patrícia sempre foi uma amizade sem expectativa do que a outra ia fazer. Então, eu sei o que é ter uma amiga, né? E eu aprendi a ter uma amiga porque eu sou amiga do Senhor Jesus. Então, a gente não fica olhando para a mão do que o amigo pode fazer. Se o amigo faz, glória a Deus, ele fez. Mas se ele não fez, também glória a Deus, a gente continua amando. E essa é a minha relação com Deus. Ela tá pautada no que eu sinto por Ele, no que eu sei que Ele já fez por mim. O Senhor Jesus morreu numa cruz, por mim, pela minha alma, por me amar. Não importa o quanto eu me sinta sozinha. Ele tá ali, é amor. Não, calma, não vou questionar isso. Então, eu me surpreendi positivamente e percebi que eu, todos os dias eu poderia viver aquilo. E mais uma vez, né, eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. Eu me apaixonei por tudo que Ele prega, por tudo que Ele é, por tudo que Ele espera de nós. E aí, sim, eu pude ter novamente, glória a Deus, o sentimento de pertença. E engraçado, eu não nasci para me encaixar. Eu falo isso, né, com certo nervoso, mas eu não nasci para me encaixar. Eu não me encaixava dentro da congregação, né, nos moldes ali visual, e eu não me encaixo dentro da católica no molde do visual. Mas o que me conecta é o que eu tenho com o Senhor, é o que eu tenho com o Espírito Santo de Deus, é o que eu tenho com o Senhor Jesus, né? Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa amizade. Então, quando eu estou na missa, eu fico ali, sabe, sentindo o Senhor, escutando, prestando atenção em tudo, né? Eu dou glória a Deus o tempo todo eu dou aleluia, o tempo todo eu agradeço o Senhor, eu contemplo o Senhor, né? Então, e ainda acredito na unção de Deus e nos propósitos de Deus para aqueles que não se encaixam, né? Menos ainda. Outras fés, outras religiões, né? Outros sentimentos. É entre o Senhor e a pessoa, gente. Nossa, fica em paz. E outra coisa também que mudou muito em mim, a verdade. Tem que falar a verdade, né? A gente tem que viver a verdade. Porque quando a gente vive a verdade, a gente não precisa ficar falando dela. Porque lembra que eu disse que eu percebo, por exemplo, meu esposo, né? E é esposas de plantão, né? Você sabe o que eu tô falando, é esposo. Mas ele vive dentro de casa, o que ele vive dentro da igreja. Então ele vive, né? E é o que eu tenho tentado fazer. Consigo? Não consigo. Eu sou fraca, errante, rastejante, mas eu sei quem eu sou perante o Senhor, né? Eu conheço todas as minhas fraquezas e eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Nós estamos aprendendo mesmo, não tem como falar que está tudo pronto, mas é basicamente isso, né? E engraçado, as pessoas elas falam assim, mas você foi para a igreja católica por causa do teu marido? Não fui por causa do meu marido, tá? Eu fui por conta do Senhor. Eu sinto o Senhor Jesus, eu sinto o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito, né?
e como eu conheço, eu os reconheço. É por isso que eu estou dentro da Igreja Católica hoje, tá bom? Ah, mas então Deus precisa salvar todo mundo que não está na Igreja Católica? Eu não acredito nisso. Como eu disse, eu continuo não me encaixando, né? Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Hoje eu vivo isso. Eu acho que todas as pessoas deveriam viver isso. Ah, mas então você está falando que pode fazer o que quiser, andar do jeito que quiser, agir do jeito que quiser. Claro que não, é óbvio que não. Mas quando nós estamos pertinho do Senhor, nós não conseguimos ser quem nós somos. A gente acaba sendo como Ele quer, como Ele é, né? E quando a gente desvia um pouquinho, o próprio Espírito Santo de Deus coloca a gente no caminho. Isso é viver, né? Viver todos os dias, cada dia, um dia, né? E quando eu me excedo, e eu me cedo bastante, eu volto, porque eu amo o Senhor, eu quero agradar Ele é meu amigo, né? E amigo a gente quer andar junto, não dá pra ficar longe. Então é mais ou menos isso, eu gravei esse vídeo aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, porque as pessoas estão curiosas, né? E eu não sou de satisfazer a curiosidade alheia, mas eu achei que hoje todo mundo grava, é assim que a gente se comunica, né, na maioria das vezes, e é isso. E claro que eu continuo ouvindo. Eu era da congregação. As outras igrejas evangélicas, e eu tenho vários amigos e familiares, falavam, né? Falavam algumas situações para mim ali que eu estava errada. Eu estou dentro da igreja católica e eu continuo ouvindo. Mas o importante é que eu estou firme no Senhor Jesus. Eu confio que será salvo eu e minha casa. Eu confio no sangue do Cordeiro de Deus, nos dons do Espírito Santo de Deus. Eu acredito na ressurreição da carne. Eu acredito que Jesus vai voltar. E eu estou me preparando para isso, tá? É mais ou menos isso. Eu sou amadora, não sei gravar vídeo. Não sei me portar diante das câmeras, não sei falar certinho as coisas, mas eu acho que é uma forma, né? E é aquilo, embora esse vídeo não tenha conteúdo, não tenha pretensão de ser eu evangelizando e dizendo venham para a Igreja Católica, né? Não é nada disso, mas né, eu geralmente, quem sabe uma ou duas pessoas aí encontra e se elas estiverem em conflito espiritual por conta de mudanças que foram necessárias, elas possam saber que se entrega ao Senhor. Jesus te põe no lugar que você tem que estar. E eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito em paz. E finalmente, eu não voltei a ser a Mariseila antes de maio de 2018. Aquela Mariseila não existe mais, até porque eu tô mais velha hoje, muitas coisas aconteceram e tal. Mas eu tô em paz. Eu tô em paz. Eu tô em paz espiritual, emocional, sentimental, familiar. E isso não tem preço, né? E claro, as tribulações, as angústias, os problemas, né? Não param. A nossa fé é testada o tempo todo, né? Mas o propósito do vídeo era mais ou menos contar, né, como foi essa transição. Claro, tá resumido, meia horinha, não dá pra falar tudo como foi, mas eu acho legal que, né, compartilhar e tal. E eu vou aprendendo mais coisas, né? Eu não sou uma pessoa fincada em tradições e ritos, né? Mas eu acho legal que eu tô conhecendo um monte de coisas. E principalmente, né, ser amiga do Senhor Jesus cada vez mais, tá bom? Obrigada para você que ficou até aqui. E desculpa, né, ser tão amador, tudo. Mas é isso aí, foi um bate-papo, né, unilateral, tá bom? Um abração, até mais.